Boa noite, irmãos. Eu gostaria de pedir a todos que repetissem comigo o que juntos, pela manhã, fizemos. Uma frase que diz o seguinte: verdadeiramente o Senhor nosso Deus está aqui, está em mim, está em nós, eu creio. Juntos, verdadeiramente o Senhor nosso Deus está aqui, está em mim, está em nós, eu creio. E por que Ele está aqui? Porque Ele mora em nós. E nós estamos aqui, então o Senhor se faz presente neste lugar e neste culto que a Ele prestamos. E fazemos de coração com a certeza de que Ele é o único digno e merecedor de toda a adoração da nossa parte. Eu gostaria de continuar falando um pouco ainda nesta noite e neste culto sobre a Igreja de Jesus Cristo. E eu quero pensar com os irmãos, e temos como base dois textos, um já fizemos a leitura há pouco, é o 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 14, e Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. E vamos juntos pensar nesta noite, neste culto, sobre o tema: a unidade da igreja, corpo vivo de Cristo. Leiamos então 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 14, e assim a palavra de Deus fala no nosso coração, pela pena do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e assim Deus fala a nós. Porque assim como o corpo é uma só unidade, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6. Portanto, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua palavra que acabamos de ler ao nosso coração. Eu gostaria de perguntar aos universitários, em anatomia, quais são as partes que integram, constituem o corpo humano? Cabeça, tronco e membros. Aí a anatomia do corpo humano se divide nessas três partes principais. E elas funcionam em perfeita coordenação. Cada parte e cada membro do corpo cumpre a sua função única, mas todos e todas trabalham juntas para manter o corpo vivo, saudável e ativo. Tomemos emprestado a ciência, a anatomia do corpo humano e imaginemos a igreja, corpo vivo de Cristo, em Brasília, que somos nós. A cabeça desse corpo é
é Cristo Jesus, e nós, os seus membros. Conclusão: é Ele quem dá a direção, propósito e vida ao corpo, que é a sua igreja, e somos todos nós. Sem a cabeça, o corpo não sabe o que fazer. Dá para imaginarmos juntos aqui agora um corpo humano sem cabeça? Não acontece nada, não faz nada. Precisamos da cabeça. Por quê? A cabeça, e na cabeça está o cérebro, que comanda, controla cada uma das partes do corpo, e todas elas estão ligadas à cabeça. Sem a cabeça, o corpo não sabe para onde ir. E no caso da igreja, o corpo vivo de Cristo, nem sabe por que é igreja. Lembro-me de Jesus usar uma expressão sobre a igreja quando ele a instituiu. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, onde tem o relato sobre uma conversa de Jesus com os seus discípulos, e nessa conversa, nesse encontro, Jesus faz a eles a seguinte pergunta. Na verdade são duas. A primeira, ele quis saber dos discípulos: o que as pessoas aí fora dizem a meu respeito? O que elas pensam de mim? Então Jesus ouviu dos seus discípulos as seguintes respostas: olha, mestre, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, alguns outros dizem que o Senhor é Elias, alguns outros até dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E a segunda pergunta, Jesus dirige-se para eles e pergunta a eles: e vocês? O que vocês pensam de mim? Quem sou eu para vocês? E aí Pedro, logo em nome de todos, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele: não foi você que respondeu, foi meu Pai. E sobre essa sua resposta, identificando-me como Filho de Deus, Cristo, amado Filho de Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem disse isso foi Jesus, e Ele é a cabeça do corpo vivo que é a sua igreja, que somos nós. Assim entendemos que cada cristão é como uma célula viva desse corpo, e cada um dos membros constitui o corpo todo. Por isso a igreja, o corpo todo de Cristo, é mais importante do que a soma das partes. O que eu quero com isso comunicar? Importante na igreja é Jesus Cristo, e todos nós estamos ligados a Ele. Juntos com Ele formamos o corpo vivo dele na terra, a sua igreja. É mais ou menos assim. Nós precisamos do relógio para certificarmos as horas. Quando eu olho aqui, estou vendo aqui 18:54:17, só me interessa isso. Só que este relógio é constituído pela soma das partes que o integram, que o constituem. Mas o importante para mim é o que Ele me dá, as horas. Então Jesus Cristo é mais importante para nós do que a soma das partes. Só que não existe corpo sem essas partes, que somos nós. Jesus Cristo a cabeça, e cada um de nós seus membros em particular.
Então o corpo também não existe sem a soma das partes que o constituem. Assim eu entendo que alguns membros da igreja do Corpo Vivo de Cristo são como as mãos, servindo com compaixão a igreja de Cristo e o próprio Cristo. Outros são como os pés, levando o evangelho aos lugares por onde andam. Onde eu estou, fora daqui, espaço físico, templo da igreja, onde nos reunimos, eu sou membro desse corpo de Cristo, a sua igreja. E a minha vida deve refletir para os outros que eu sou de Cristo. As pessoas precisam ver em mim quem sou eu, essa nova natureza, essa nova criatura, essa nova vida que vivo, desde o dia quando aceitei Jesus como meu Salvador. E no meu caso, eu tinha 7 anos de idade. Há ainda aqueles membros que são como os olhos, enxergando necessidades e oportunidades para a igreja cumprir a missão. São aqueles irmãos que, no relacionamento com Deus, por obra do Espírito Santo, são tocados a olhar e perceberem algo que vai ajudar e melhorar o corpo de Cristo, que é a sua igreja, a servir melhor. Por isso que é importante cada membro estar sempre ligado ao corpo e não se afastar do corpo, porque é importante estar ligado ao corpo. Também temos na igreja aqueles membros que são como um coração, pulsando amor, misericórdia, socorro e disposição para ajudar. É assim que a igreja tem a sua vida. Cada membro cumprindo a sua função e todos juntos ligados à cabeça que comanda tudo, dirige tudo, governa a vida da própria igreja, que é o seu corpo vivo. Meditando, estava a pensar e compartilho com os irmãos: quando um membro se separa ou se afasta do corpo, que é a igreja de Cristo, eu entendo que esse membro se enfraquece. E eu vou adiantar mais: adoece espiritualmente, porque perde a energia que o corpo gera a todos os seus membros. Eu já contei aqui, me lembrei agora, não havia nem pensado nisso antes, mas vou mais uma vez contar. Alguns com certeza não ouviram. Um jovem procurou o pastor e disse: pastor, eu não preciso mais ir à EBD, eu não preciso mais ir à igreja quando reunida está, mas eu, pastor, continuo firme, ligado ao Senhor, servindo ao Senhor. E o pastor perguntou: como é que você vai fazer isso? Olha, pastor, eu tenho a minha revista, eu tenho a minha Bíblia, eu tenho até um cantor cristão, eu sei vários cânticos, então eu vou fazer isso. No primeiro domingo, na primeira semana, todos os dias, eu estarei lendo a Bíblia, estarei orando, estarei fazendo a leitura da revista, estarei cantando. E isso ele fez na primeira semana, rigorosamente. Na segunda semana, ele já esqueceu algumas coisas. Então ele já não mais orava, só lia a Bíblia, lia a revista, cantava. Na terceira semana, ele já deixou também de ler a Bíblia, só lia a revista, orava, só lia a revista, cantava. Na quarta semana, de manhã cedo, ele saiu para a praia. E lá na praia ele não fez nada. Essa é uma história verídica que se aplica muito bem aqui. O membro afastado do corpo vivo que é Cristo, a sua igreja, o membro do corpo vivo que é a sua igreja, e Cristo que é a cabeça, a tendência é essa mesmo: é se enfraquecer e adoecer espiritualmente. Não percebe mais a importância que Jesus sabia que tinha,
Por isso instituiu a sua igreja, para que todos os seus discípulos, a sua igreja, estivessem todos eles juntos para adorar, serem gratos pelo que ele fez por eles na cruz, celebrar o nome de Deus e juntos, de mãos dadas, a ele servir e dar continuidade à obra que ele iniciou, trazendo do Pai para nós, que é a obra das boas novas de salvação, perdão, redenção, remissão, vida eterna, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu também entendo que os membros do corpo vivo de Cristo só têm vida se estiverem ligados a Ele e ao seu corpo, que é a igreja. Não dá para ser igreja de Jesus Cristo sem estar ligado a ela. Isso biblicamente não é possível. Querem ver só? Os braços e as mãos separados ou desconectados do corpo não podem abraçar. Se eu perder os meus braços, não tem como abraçar. Se os meus braços não estão ligados ao meu corpo, como eu vou abraçar? Juntamente com as minhas mãos. Todavia, todos os membros do corpo unidos formam um corpo que, ligados à cabeça, que é Cristo Jesus, desempenham suas funções, encontram os seus propósitos, e a igreja, o corpo vivo de Cristo, em graça divina, cumpre a missão de levar o amor e a graça de Deus a todas as pessoas, por onde os pés levarem cada um. Leva ao trabalho, leva à escola, leva à faculdade, leva ao vizinho, leva à festa, leva ao shopping, leva ao cinema. Mas é membro do corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Então assim somos nós, a igreja de Cristo. E como disse de manhã, não o prédio, o nosso templo onde nos reunimos, mas também somos um organismo vivo e espiritual, onde cada pessoa dentro da igreja, como vivo de Cristo, em graça divina, tem valor, função, conexão e relação direta com Cristo Jesus. Por isso, juntos ligados a Ele, unidos a Ele, como membros do seu corpo, somos o corpo dele, que Ele mesmo usa para tocar outras pessoas. Então nós somos os membros do corpo vivo de Cristo, que é a igreja, que Deus mesmo usa para tocar outras pessoas, para que elas se despertem e consigam olhar para a cruz e nela ver o crucificado Jesus, Filho amado de Deus, sacrificado por amor e graça para nos remir e nos salvar do pecado ou da perdição eterna. Isso fazemos tocando com as boas novas de salvação, pelo nosso testemunho, pelas palavras, quando temos a oportunidade de falar, compartilhar com os outros quem Jesus é na nossa vida, quem somos nós a partir do encontro pessoal com Jesus. E essas boas novas devem ser pregadas pelo canto, ou seja, cantadas, pregadas, anunciadas e com testemunho pessoal. Também Ele, Jesus Cristo, a usa como uma clínica para curar, uma escola para ensinar e transformar a vida de muitas pessoas. Hoje pela manhã, para quem não estava aqui, eu disse que a igreja de Jesus Cristo, seu corpo vivo, não é um corpo reformado, muito menos um corpo renovado. Então nós somos pessoas
que atua em nós a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. A Igreja do Corpo Vivo de Cristo em Brasília e as diferentes faixas etárias. Imaginemos, por analogia, o ministério amado, no qual cada vocalista tem seu timbre único de voz, e cada instrumentista com seu instrumento que emite som distinto e diferenciado. Há vozes e sons instrumentais únicos e separados, mas quando cantam e tocam juntos, formam uma harmonia, e juntos, com toda a igreja reunida, entoam e celebram com música louvor a Deus. Por isso, para mim cai bem o nome Ministério Amado, harmonia musical e adoração. Por analogia, assim é a igreja, da qual somos membros do Corpo Vivo de Cristo em Brasília, onde cada faixa etária e cada geração tem seu lugar para servir, louvar e adorar a Deus com os seus dons e talentos. Há lugar para todos, cada um em particular, lugar para servir, louvar e adorar a Deus. Mesmo aqueles que não têm uma voz afinada, mesmo com a voz desafinada, Deus aceita o seu louvor, se é de coração que você o louva. Então, louvar a Deus não está necessariamente só para aqueles que têm um timbre de voz bem harmonioso, porque Deus olha, meus irmãos, não é para o que fazemos, não. Deus olha para o nosso coração. Se estamos fazendo de coração verdadeiro aquilo que a Ele fazemos, louvando, adorando, servindo, isso recebe a aprovação de Deus. Então eu posso dizer ainda, dentro da analogia com o amar, não é o melhor instrumentista que vai ser aprovado por Deus, não é o melhor cantor que será aprovado por Deus. Será aprovado por Deus aquilo que o instrumentista fizer de coração consciente de estar servindo a Ele, aquilo que o cantor fizer de coração, usando a sua voz para o Senhor adorar, louvar. Então, assim, cada faixa etária e cada geração tem seu lugar para servir, louvar e adorar a Deus com seus dons e talentos, enquanto juntos aguardamos a vinda de Jesus para buscar a sua igreja e levá-la para com Ele no céu morar. Então eu quero pensar um pouquinho com os irmãos em cada uma das faixas etárias de forma bem resumida. Enquanto Jesus não vem, as diferentes faixas etárias integram a família PMBB, fazem o quê? Vamos ver cada uma delas. As crianças e adolescentes são o despertar da igreja, o corpo vivo de Cristo em Brasília. Olha a importância que toda a igreja precisa dar a essa faixa etária. São os pequeninos que estão começando a jornada cristã deles, ligados ao corpo vivo de Cristo, que é a igreja da qual eles são parte, da qual eles são membros. Os jovens, aqui dediquei um tempo maior. Os jovens são como os pés ágeis do corpo, a igreja de Cristo. Os jovens correm firmes, exploram novos caminhos, novas possibilidades, são criativos e entusiastas.
Aproveitem esse tempo, essa faixa etária da vida de vocês. Por isso, não à toa, lá em Eclesiastes 12, capítulo 1, lembra-te, jovem, mocidade, do seu Criador nos dias da sua mocidade. Os jovens são os que impulsionam o corpo a ir mais longe. E uma coisa boa que vejo na nossa igreja é que os jovens interagem com as outras faixas etárias muito bem. Graças a Deus por isso. Também, além de impulsionar o corpo a ir mais longe que a igreja, há alcançar os que ainda não ouviram ou ainda não responderam às boas novas de salvação pregadas pela igreja. A nossa igreja é como uma agência que proclama salvação no nome de Jesus. E isso faz da pessoa de cada um de seus membros. Como cada um funciona nesse corpo. Os adultos são como os braços fortes e o coração pulsante, gerando a força da igreja. Eles se sustentam, trabalham, lideram e intercedem. São os que mantêm o corpo em movimento constante, com equilíbrio, fé, razão e ação. Mas temos aí uma outra faixa muito bonita da igreja. São os idosos. Os idosos são com os olhos sábios e a memória a longo prazo. Como expliquei pela manhã, memória a longo prazo, na estrutura da psique, é como o arquivo onde guardados estão todos os conhecimentos, vivências e experiências ao longo da vida. E aquelas primeiras tendem a ser facilmente lembradas a qualquer momento, se buscadas nesse arquivo. Eles enxergam com profundidade, se sustentam nas promessas de Deus. Ao convite para todas as demais faixas etárias, se sustentarem nas promessas de Deus. É mais ou menos assim. Cada promessa de Deus que lemos na Bíblia, tomemos para nós todas elas. Então os idosos se sustentam exatamente nas promessas de Deus e eles nos inspiram com testemunhos de serenidade. E dentro de serenidade eu quero pensar com os irmãos sobre autocontrole, calma, paciência. Eu digo que é a virtude mais difícil de aprender, mas os idosos já aprenderam, pelo tempo já viveram. Então eles são pacientes, então são exemplo para nós, e perseverança. Também são testemunho de fidelidade e regularidade na vida com Deus. São os que ajudam o corpo a não perecer, sendo exemplos, guiando com sabedoria, conselhos e oração para toda a igreja. Eu gosto de ouvir como irmão idoso, eu digo, pastor, eu tenho orado pela igreja, eu tenho orado pelo Senhor, pela família. E eu também gosto de lembrar que o pastor ora pela igreja toda. Deus me deu um dom muito bom de guardar os nomes de todos. E eu oro pela igreja também. E agradeço desde já a Deus porque tem irmãos da igreja que oram por mim. Cristo é a cabeça que une todas essas partes, que somos nós. Somos diferentes, é verdade. E graças a Deus porque não somos iguais. A unidade só é possível nas diferenças. Igual só somos, só juntos. Mas unidade se faz nas diferenças. Nós somos o corpo vivo de Cristo,
Nesse corpo representamos cada um membro, e todos somos membros desse corpo, e a cabeça é Jesus, e somos diferentes. Fazendo analogia com o corpo humano, com a anatomia do corpo humano, as mãos são diferentes no mesmo corpo. Os pés são diferentes no mesmo corpo. E assim somos nós, no mesmo corpo de Cristo, somos pessoas diferentes, mas a unidade por causa dele. Lá em Efésios 4, nós lemos a partir do versículo 4, então, todos nós temos uma mesma fé, o mesmo Deus, fomos alcançados pela mesma graça, o mesmo Espírito atua e opera em nós, e todos nós vamos para o mesmo lugar quando Jesus vier nos buscar. Ele dá a direção, que é o cabeça, propósito e vida ao seu corpo. E quando crianças e adolescentes, jovens, adultos e idosos caminham juntos, de mãos dadas, as pessoas fora da igreja veem a Bíblia argentina como um corpo que respira o que? Amor, graça e verdade. A exemplo do que? A exemplo da igreja cristã primitiva do primeiro século. E onde está isso, pastor? Está lá em Atos, capítulo 2, do versículo 42 a 47. Projeta para nós esse texto, irmão Luciana. Atos 2, 42 a 47. E aqui eu convido a igreja para ler comigo esse texto. Referindo-se à igreja, a eles, a igreja, em todo o capítulo fica claro isso para nós. Vamos começar então no versículo 42, juntos. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. 47. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor nos acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Eu gosto de pensar nesse texto por ser a minha igreja modelo, por causa disso mesmo. Uma igreja modelo que não tinha uma programação especial de evangelização. Mesmo assim, ela vivia conforme a vontade de Deus, conforme os ensinos de Jesus Cristo, o que os apóstolos passaram para ela. E o resultado, Deus acrescentava as pessoas que iam sendo salvas por Ele mesmo, pelo testemunho da igreja, pela forma de viver da igreja. Testemunho fala muito, irmãos. Às vezes, completamos o testemunho com palavras, quando há a oportunidade de compartilharmos nossa experiência de vida com Deus. Olha a importância de você ser a nova criatura que é, viver a sua nova vida em Cristo, onde você estiver. Porque as pessoas, na sua forma de ser, na sua forma de viver, agir e reagir, de falar, elas vão identificar que você é uma pessoa diferente. E somos mesmo. E por que somos?
porque fomos regenerados pelo poder de Deus operando em nós desde o instante quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Por isso, vou repetir, nós não somos membros de um corpo deformado e muito menos renovado. Nós somos membros de um corpo que foi regenerado. E eu disse pela manhã, vou repetir agora, porque este corpo, essa vida velha, antes de aceitar Jesus, não entra no céu. Por isso precisou ser regenerado, ser feito uma nova criatura, um novo ser, para ver uma nova vida com Cristo. Na igreja estou concluindo, o corpo vivo de Cristo, cada geração, cada faixa etária tem o seu papel essencial e juntas são a igreja viva que revela Cristo Jesus e testemunham dele para todas as pessoas em todos os lugares. A unidade da igreja, corpo vivo de Cristo, somos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos essa nossa nova natureza, sermos essa criatura nova que recebemos desde o dia que nascemos de novo por obra do Espírito Santo na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado porque Jesus Cristo, o nosso Salvador, por amor a nós, se deixou sacrificar. Obrigado, Deus, porque nele manifestou para cada um de nós e para todo pecador a graça salvadora do Senhor na vida de cada um que nele crê. Obrigado, Deus, pela tua palavra, palavra que sempre é viva, palavra que é eficaz, palavra que chama a nossa atenção, nos faz mudar de direção e, sobretudo, Deus, olharmos sempre e sempre para o alto, para o Senhor. Abençoa, Deus, as nossas famílias aqui presentes e representadas. Sairemos daqui instantes deste lugar. Leva-nos, ó Deus, em paz e em segurança de volta às nossas casas. Dá-nos uma noite e um sono reparador e prepara-nos, ó Deus, para o restante dessa semana. Vivermos cada dia na presença do Senhor, testemunhando de Jesus Cristo, o nosso Salvador, onde estivermos, no que estivermos fazendo. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos mais uma vez por Jesus Cristo, o nosso Salvador.